A pequena casa no alto da colina parecia abraçar a solidão. Ana, com seus cabelos já grisalhos e as mãos marcadas pelo tempo, contemplava o horizonte. As tardes eram longas e o silêncio ensurdecedor. Desde que se aposentara, a vida parecia ter perdido a cor. O medo a consumia, um medo silencioso e constante do futuro, da velhice, da fragilidade. Medo de se tornar um fardo, de ser esquecida, de que seus dias se resumissem a essa rotina vazia, a esse horizonte sem esperança. Cada ruga em seu rosto era um mapa de suas preocupações, cada linha de expressão um lembrete de suas incertezas. Tentava preencher o tempo com pequenos afazeres, cuidar do jardim, ler livros empoeirados, mas nada parecia aliviar a angústia que a acompanhava como uma sombra. As noites eram as piores, o sono rareava e os pensamentos a assaltavam como fantasmas, sussurrando dúvidas e temores. Revivia momentos do passado, arrependimentos antigos, promessas não cumpridas. E, no presente, via apenas a escuridão de um futuro incerto. Certa manhã, enquanto regava suas roseiras, um pequeno pássaro ferido pousou em seu ombro. Era um beija-flor, frágil e assustado. Ana sentiu uma pontada de compaixão. Cuidou da pequena criatura com carinho, alimentando-a com água e açúcar, protegendo-a do frio. Aos poucos, o beija-flor foi se recuperando, ganhando confiança. Um dia, voou para longe, mas voltou no dia seguinte e nos outros que se seguiram. A presença do pequeno pássaro trouxe um pouco de alegria à vida de Ana, uma faísca de esperança em meio à escuridão. Um dia, enquanto observava o beija-flor se alimentar, Ana encontrou uma pequena carta amarrada à sua patinha. Era uma mensagem simples, escrita por uma criança, com letras tremidas e erros de ortografia. A mensagem dizia: "Não tenha medo, Deus cuida de tudo." As palavras da criança tocaram o coração de Ana. Ela, que sempre fora tão independente e confiante, havia se deixado paralisar pelo medo. Esqueceu-se da fé que sempre a guiara, da força que a sustentara nos momentos mais difíceis. Aquelas simples palavras, vindas de uma criança através de um pequeno beija-flor, foram como um raio de luz em sua alma. Ana começou a refletir sobre sua vida, sobre suas escolhas, sobre seus medos. Percebeu que o medo a impedia de viver plenamente, de aproveitar cada momento, de se conectar com as pessoas ao seu redor. Decidiu que não queria mais ser prisioneira do medo. Queria se libertar, confiar em Deus, acreditar que o futuro, por mais incerto que fosse, estava em suas mãos. Começou a orar com mais frequência, a ler a Bíblia, a buscar a companhia de pessoas que compartilhavam sua fé. Descobriu que não estava sozinha, que havia outras pessoas que também lutavam contra o medo e a incerteza. Encontrou conforto e apoio na comunidade religiosa, fazendo novas amizades, participando de atividades sociais. Aos poucos, a fé foi substituindo o medo, a esperança, a desesperança. Ana percebeu que a vida não era apenas sobre o futuro, mas sobre o presente, sobre o agora. E que, com a fé em Deus, ela podia enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo, viver cada dia com alegria e gratidão. O medo ainda estava lá, às vezes, mas não a dominava mais. Ela havia aprendido a trocá-lo pela fé, a confiar em Deus, a acreditar que Ele estava sempre ao seu lado, guiando-a e protegendo-a. A lição mais bonita do Evangelho havia florescido em seu coração. Mas o caminho não foi fácil. A cada passo em direção à fé, o medo tentava puxá-la de volta.
Havia dias em que a incerteza a invadia, em que as dúvidas a assaltavam. Pensamentos negativos a atormentavam, lembrando-a de todas as suas perdas, de todas as suas decepções. Ana se sentia frágil, vulnerável, como se estivesse à beira de um abismo. Nesses momentos, ela se agarrava à sua fé com todas as suas forças. Buscava refúgio na oração, pedindo a Deus que a fortalecesse, que a ajudasse a superar seus medos. Lia passagens da Bíblia que falavam sobre esperança, sobre confiança, sobre o amor incondicional de Deus. Conversava com seus amigos da igreja, compartilhando suas angústias, buscando conselhos e apoio. E, aos poucos, a tempestade interior ia se acalmando, a paz ia retornando ao seu coração. Ana percebeu que a fé não era a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo com coragem e esperança. Que a fé não era uma garantia de que tudo daria certo, mas a certeza de que Deus estaria sempre ao seu lado, independentemente do que acontecesse. Que a fé não era uma solução mágica para todos os seus problemas, mas uma fonte de força e consolo em meio às dificuldades. Um dia, enquanto caminhava pela praia, Ana se deparou com uma cena que a tocou profundamente. Um homem idoso estava sentado na areia, observando o mar. Seus olhos transmitiam uma profunda tristeza, uma dor que parecia consumir sua alma. Ana se aproximou dele e perguntou se estava tudo bem. O homem suspirou e respondeu que havia perdido sua esposa há pouco tempo e que não conseguia encontrar sentido na vida sem ela. Ana se sentou ao lado dele e começou a conversar. Contou-lhe sobre sua própria luta contra o medo, sobre sua busca pela fé, sobre a lição que havia aprendido com o pequeno beija-flor. Falou-lhe sobre o amor incondicional de Deus, sobre a esperança que Ele oferece a todos aqueles que nele confiam, sobre a certeza de que a vida continua além da morte. O homem ouviu atentamente, com os olhos marejados. Ao final da conversa, ele agradeceu a Ana por suas palavras. Disse que ela havia lhe dado um novo alento, uma nova perspectiva sobre a vida. Ana sentiu uma alegria imensa ao ver que sua experiência podia ajudar outras pessoas a superarem suas dores, a encontrarem a fé em Deus. Percebeu que sua jornada não havia sido em vão, que todo o sofrimento que havia enfrentado a havia tornado mais forte, mais compassiva, mais humana. Decidiu que queria dedicar sua vida a ajudar outras pessoas a encontrarem a paz interior, a trocarem o medo pela fé, a viverem com alegria e gratidão. Começou a trabalhar como voluntária em um abrigo para idosos, levando conforto e esperança para aqueles que se sentiam sozinhos e abandonados. Participava de grupos de apoio para pessoas que haviam perdido seus entes queridos, compartilhando sua experiência e oferecendo palavras de consolo. Escrevia mensagens de fé e esperança nas redes sociais, alcançando milhares de pessoas ao redor do mundo. Ana se tornou uma inspiração para muitos. Sua história de superação e fé tocou o coração de pessoas de todas as idades e origens. Ela mostrou que é possível vencer o medo, encontrar a paz interior e viver uma vida plena e feliz, mesmo em meio às dificuldades. Que a fé em Deus é a chave para transformar a dor em esperança, a desesperança em alegria, o medo em amor. E que a lição mais bonita do Evangelho é que nunca estamos sozinhos, que Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos de nossa vida. E assim, Ana descobriu que a verdadeira liberdade reside em confiar em Deus, em entregar a Ele nossos medos e incertezas, em acreditar que Ele tem o melhor para nós. O futuro, que antes parecia tão assustador e incerto, agora se revelava como um caminho cheio de possibilidades,
guiado pela mão amorosa de Deus. Ela compreendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente apesar dele. É a certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus nos ampara e nos fortalece em cada passo da jornada. Ana aprendeu que a vida é um dom precioso, que cada dia é uma nova oportunidade de amar, de servir, de agradecer. E que com a fé em Deus, podemos transformar a dor em esperança, o sofrimento em aprendizado, o medo em amor. Aquele pequeno beija-flor, com sua mensagem singela, havia transformado sua vida para sempre. Ele a lembrou de que a fé é como uma semente, que precisa ser plantada, regada e nutrida para florescer em nosso coração. E que quando cultivamos a fé, somos capazes de superar qualquer obstáculo, de enfrentar qualquer desafio, de viver uma vida plena e feliz em comunhão com Deus. Ana continuou sua jornada, compartilhando sua experiência com outras pessoas, inspirando-as a trocarem o medo pela fé, a confiarem em Deus, a acreditarem em um futuro melhor. Tornou-se uma mensageira da esperança, levando a palavra de Deus a todos aqueles que se sentiam perdidos e desesperançados. Mostrou que a fé é um escudo protetor, que nos defende dos ataques do medo e da incerteza. É uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. E é uma luz que ilumina o nosso caminho, guiando-nos em direção à verdade e ao amor. Ana viveu intensamente cada dia, com gratidão e alegria. Aprendeu a valorizar as pequenas coisas, a apreciar a beleza da natureza, a amar incondicionalmente as pessoas ao seu redor. Descobriu que a felicidade não está nas coisas materiais, mas na paz interior, na fé em Deus, no amor ao próximo. E que a lição mais bonita do Evangelho é que somos todos filhos de Deus, amados e protegidos por Ele. Que Ele nos oferece a salvação e a vida eterna, e que basta abrirmos o nosso coração para recebê-lo. Ana sabia que sua missão na Terra era amar e servir a Deus, e que, ao fazer isso, estaria cumprindo o propósito de sua vida. E assim, ela seguiu em frente, com fé e esperança, irradiando a luz de Deus por onde passava. Sua história se tornou um exemplo de superação e fé, inspirando milhares de pessoas a transformarem suas vidas e a encontrarem a paz interior. Que possamos seguir o exemplo de Ana, trocando o medo pelo fé, confiando em Deus, acreditando que Ele está sempre ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos de nossa vida. E que a lição mais bonita do Evangelho floresça em nossos corações, transformando a dor em esperança, o sofrimento em aprendizado, o medo em amor. E que você, assim como Ana, possa encontrar a força para transformar seus medos em fé e esperança. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E se você gostou desta história e deseja continuar nutrindo a sua alma com mensagens de fé e esperança, inscreva-se no nosso canal. Aqui você encontrará outras histórias inspiradoras que tocarão o seu coração e o ajudarão a trilhar o caminho da paz e da felicidade. Junte-se a nós e vamos juntos aprender a trocar o medo do futuro pela fé em Deus.